Cá chegando, o Lê chegando. Oi, Lê, estamos ao vivo. Oi, Cá, Oi, tudo bom? tudo bom? E aí, Gigi? Tudo bem? Eu acho que você tem que arrumar, você Ah, eu tô de lado. tá Peraí, de lado. vamos arrumar pra ficar todo mundo igual aqui. Hum, e Oh, aí, tudo bem. Então, eu queria estamos. dar as boas-vindas a todos os leitores, todos os amantes de Jane Austen, que nos acompanharam aí ao longo dos últimos meses nessa jornada literária. Isso aí, boa tarde, pessoal. É uma alegria estar aqui hoje com vocês. Eu sou a Gigi Eco. Eu sou a Kamati. E a gente está aqui hoje por um motivo muito especial, que é o encerramento do nosso projeto literário na Trilha da Jane, que foi Hum, o nosso primeiro ciclo de leituras coletivo do nosso clube de leitura do Viajante, do Longe Daqui, aqui mesmo. hum. Foram 10 meses, né, cara, de muitas emoções percorrendo aí a trilha da Jane e lendo os 6 principais romances da escritora inglesa Jane Austen. Sim, a gente começou esse projeto lá em setembro do ano passado. A gente começou lendo Persuasão, né? Foi o nosso romance da escritora de estreia desse projeto. E por aí foram quantos meses? Setembro, 10 outubro, meses. dezembro, 10 meses, né? Junto com a Jane, acompanhando as personagens incríveis que ela criou, né? E digamos, sentindo o impacto, né, dessa leitura nas nossas vidas, né? Sim, com certeza. É, foi assim, a gente até já conhecia os romances, né? Foi um processo de releitura, mas como toda obra clássica, a cada nova leitura a gente sempre agrega algo de novo, de enriquecedor. E acho que é bacana lembrar também da ordem que a gente leu os romances, que assim foi pensada com bastante cuidado para a gente fazer uma ordem inversa do que a Jane publicou originalmente. Então, a gente leu primeiro os romances que foram publicados por último, postumamente, Persuasão, Abadia de Northanger, e aí seguimos com Emma, Mansfield Park, Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade, agora que a gente fecha a leitura em julho, né? Uhum, E aí a gente deixou, digamos, esses romances mais icônicos, conhecidos, famosos, para o final, para a gente já, digamos assim, ter tido esse contato inicial com as obras menos conhecidas, mais obscuras, e para ter esse novo olhar sobre essas obras clássicas tão amadas, tão conhecidas como Orgulho e uhum. Preconceito, Razão e Sensibilidade. Sim, até porque, né, eu acho que essas últimas histórias, né, elas crescem em complexidade, né, em comparação às romances iniciais. Elas são obras assim com um nível de detalhe, né? Um nível de detalhe assim, na composição dos personagens muito, muito profundo. Então isso é muito legal a gente também acompanhar esse desenvolvimento, né, dos personagens ao longo dos romances. A Jane, né? Ela foi uma mulher à frente do seu tempo, né? Ela escreveu, né? Os personagens principais dela são sempre mulheres.
Então, né, isso já é um sinal de que ela estava à frente do seu tempo. E às vezes, talvez por causa do cinema, das adaptações, né, que foram feitas dessas obras mais famosas, muitas pessoas podem ter uma ideia assim de que Jane Austen é só aquelas mocinhas que estavam preocupadas em encontrar um marido ideal, né, o pretendente ideal. Mas na verdade, quando a gente entra em contato, né, com a obra dela mesmo, a gente percebe que a Jane gostava justamente de, digamos, brincar e ironizar esses estereótipos, né? Sim, havia essa preocupação na época que, de certa forma, é uma preocupação justificada, né? Porque nessa época as mulheres não trabalhavam, então garantir um bom casamento era uma questão, né, de pensar o seu futuro, né? E Estabilidade, né? mas justamente a Jane ela vai além disso, né? Ela mostra assim que nem sempre é só isso também. Então, isso eu acho que é assim genial na Jane, justamente por no tempo em que ela escreveu isso, né? Ela ter essa visão, ela ter esse olhar tão aguçado para essa sociedade, para a figura feminina, né, dentro dessa sociedade. E é impressionante pensar assim, ela nasceu em 1775 e faleceu em 1817, faleceu super jovem, então ela teve uma alta produtividade ao longo da vida. Ela teve reconhecimento e conseguiu, digamos, dinheiro com seus romances em vida, apesar de não ter publicado com seu próprio nome, nenhum deles, não, as mulheres não costumavam na época. E além disso, né, a gente leu no Clube os seus principais romances, mas ela tem histórias curtas da juventude, que é a Juvenília. Enquanto jovem e adolescente, ela escreveu uma história satírica da Inglaterra, onde ela satirizava vários volumes históricos que um escritor homem tinha escrito na época. Temos também Lady Susan, que é um romance onde ela tem uma antagonista, né, uma viúva que quer se dar bem. E além das cartas que a gente tem, assim, então ela teve assim uma produção bastante frequente na época, foi respeitada pelo príncipe regente. Realmente, assim, a questão de casamento, né, que nem você comentou, cara, que era um ponto, assim, muito forte. Existia o mercado de casamentos na época, né, se dizia mercado porque existiam as hierarquias sociais, as pessoas buscavam se dar bem e buscavam estabilidade, e a Jane mostra, assim, de forma muito sagaz, perspicaz, todas essas esse jogo de interesses que existia na época, ao mesmo tempo os anseios psicológicos dos personagens, né? Que é algo que talvez um escritor homem não conseguisse perceber, né? Tanto Uhum. nos aspectos aí dos personagens femininos. E a Uhum. própria Jane, acho que a gente já comentou algumas vezes, ela teve a oportunidade de se casar, ela ficou noiva por um dia e ela desistiu, porque aí a gente vê nos romances toda essa questão dos princípios, e muitos pesquisadores falam que o próprio amor dela pelos livros, né, pelas obras que eram os filhos dela. Então eles diziam assim, ela não casou, mas talvez se ela tivesse casado, essa vida de casada não possibilitasse que ela tivesse essa vida de Uhum. escritora. E até alguns dias atrás foi o aniversário de morte dela, em julho. Então é impressionante o que uma escritora trouxe para a gente, traz há mais de 200 anos para a gente entender essa profundidade psicológica dos personagens, né? Que Uhum. não são bons, não são mocinhas indefesas, né? Os
os mocinhos, eles nunca são quem a gente pensa. Ela sempre coloca, assim, os galãs como alguém pra gente desconfiar, né, dessa fase Sim. sedutora, que nem a gente leu Razão e Sensibilidade agora em junho, em julho do Willow. Nossa, eu tenho até dificuldades de dizer o sobrenome O do Willoughby. Willoughby. Sim, que a princípio, né, salva a moça que torceu o pé do cavalo, todo galante, né, bem apresentado, rico, bonito, né? E no final, apesar de tudo isso, ele não é o que parecia ser, né? Isso a gente vê, acho que praticamente em todos os romances, né? Essa questão com o jogo das aparências, Sim, em Emma, né? Aqueles interesses do que tá ali por trás da superfície das ações das pessoas, em Orgulho e Preconceito com o próprio Wickham, o Willoughby, né? De Razão e Sensibilidade, sim. a gente que instiga a gente, né? A refletir sobre o que está por trás das aparências, a refletir sobre as nossas próprias ações e pensamentos e sentimentos, né? Porque se a gente for pensar a Emma, a própria Elizabeth Bennet, de Orgulho e Preconceito, a Marian, né, de Razão e Sensibilidade, ela faz a gente refletir sobre como as próprias protagonistas são imperfeitas, são, né, pessoas em profundidade. E estão ali aprendendo, e estão amadurecendo. É, Então, isso eu acho um ponto bacana, que ela sempre, né, aprende com os próprios erros, né, com os próprios deslizes. A Emma, né, eu acho que é um exemplo, assim, muito forte disso, né, que ela tem ali aquela coisa que ela tenta dominar as pessoas, ela percebe que no final, né, mas eu acho bacana que isso é o crescimento da própria personagem, né. E você falou uma coisa antes, né, que a Jane, eu acho que ela tem esse olhar que talvez um escritor homem não teria sobre esse período, né? Eu acho que é verdade, porque a Jane, ela capta muito dessa vida interior, né? Essa vida familiar, essa questão de descrever os sentimentos, os interesses, aquilo que motiva, né, as pessoas, o que leva elas a tomarem determinada decisão. E uma característica para mim que é muito marcante da escritora é que ela se detém assim, digamos, em sentimentos que não são ditos, né? Porque a gente percebe que às vezes nessas histórias, muitas vezes assim, um problema surge justamente pela falta assim dessa expressão dos sentimentos, né? Ou às vezes porque um personagem é muito contido, talvez, né? Como a Eleanor, que ela, né, tem esse autocontrole assim muito forte, ou às vezes por uma questão social da época. E ela é muito assim astuta ao revelar, né, esses sentimentos que eles estão nas entrelinhas, porque eles não são ditos, né? Eles não são expressos publicamente. nossa, Isso, isso não fale, cara, desculpa. Eu te isso eu acho que é interrompi. uma qualidade fantástica. E que, assim, quando a gente fala em termos literários, né, ela também foi um ponto em que ela foi à frente do seu tempo, né? Que seria uma característica, essa característica, digamos, que você está lendo e de repente você está lendo aquilo que o personagem está pensando, né? Foi uma característica que foi depois super explorada, mas na verdade, né, a Jane Austen ali ela já estava explorando isso, ainda que de forma talvez não tão assim óbvia, né? Então isso também é um aspecto genial da escrita da Jane. Ah, comentando, me veio algumas coisas assim bem legais da gente falar também sobre ela, né? É, acho que primeiro essa questão dela colocar em pauta nos romances essa dificuldade, às vezes, de comunicação, de expressão do que você está sentindo,
que a gente percebe bastante nesse último romance que a gente leu no clube, que é a Razão e Sensibilidade. Uhum. Essa própria dualidade de duas irmãs tão diferentes na forma como elas se expressam, né, na forma como elas se comunicam. E a Jane coloca ali essas diferenças e que mesmo que a gente tenha alguém tão contida como a Eleanor, né? Eu acho isso muito lindo. Não significa que ela não sente menos pelas Uhum. dores do coração, né? Que não significa que ela não está sofrendo tanto quanto ou até mais do que a Marian, que é Sim. mais expansiva. Então, eu acho assim muito muito bonita como ela coloca essa diversidade de expressões dos Uhum. sentimentos das pessoas e como também essa questão das entrelinhas que você comentou, né? De colocar ali o que não é dito que está nas entrelinhas, porque a Jane também é muito criticada, eles falam assim, por ser uma romancista sem sal, como é que diz assim, batem do lado das Janites, dos fãs de Jane Austen, e das fãs das irmãs Brontë, que já vão mais pro exagero, pro Uhum. gote, pra Talvez Jane um Eyre, romantismo, né? pro romantismo. E a Jane, ela vai e ela, de fato, ela critica muito esse lado, né? Então, alguns Uhum. falam, ah, mas ela é meio sem sal quando os personagens se aproximam, né? Aquele momento do encontro, das declarações amorosas, ela diz algo como, não, aconteceu o que acontece entre os casais, aqui não precisa ser dito isso, né? Uhum. Mas ela, na verdade, tem essa sagacidade da vida como ela é, né? Tanto Uhum. nessa parte dos valores, dos Uhum. princípios, dos interesses. É, Então, eu isso é diria muito. que assim, é um pé no chão mesmo, né? Porque até você mencionou razão e sensibilidade, né? Razão e sensibilidade é justamente mostra, né, nas personalidades das irmãs essa oposição, né, entre um certo romanticismo e um classicismo, né? Que um tá na Eleanor, que representa esse autocontrole, né, essa racionalidade, e outro a Marian, que, né, ela gosta, assim, do arrebatamento, né? Se uma coisa não for, assim, emocionante, ai, já nem gosta. Que é esse E lado, né, romântico. E, na verdade, eu acho que talvez a Jane, ela seja um pouco mais como a Eleanor, né? Porque ela é muito, assim, crua, de certa forma, ao relatar, ao descrever, né, os personagens e as situações. Porque realmente em algumas declarações a Mora fica pensando assim, nossa, mas é só isso, né? Não, não faltou assim um romance, mas não, é isso mesmo, né? Então eu acho que isso também é muito bacana dela, essa, essa realidade, assim, né? também acho bem bacana em razão da sensibilidade, né? Esse processo de mudança que ela mostra que acontece com a gente sempre, né? Se a gente pensar como a Uhum, gente iniciou o ano e como a gente está hoje vivendo essa pandemia, aquilo que a uhum, gente lê no País das Maravilhas, né? A gente acorda de manhã e a gente já mudou, já é outra pessoa, mudança de pensamentos. E eu achei muito legal, assim, como ela coloca isso, principalmente no personagem da Marion, no final, que tem uma frase que ela fala assim, é, que ela nasceu para ir contra todos os seus princípios, para viver um segundo amor que ela acreditava que não era possível com o homem que ela falou que ela não ia casar. Então, eu acho assim muito bacana como ela mostra essa possibilidade de transformação que a gente tem como seres humanos. uhum. Sim, que a vida E não outra é estática, né? Imutável, que a gente pode mudar de ideia também ao longo do caminho, né? E outra coisa que você comentou dessa inovação dela na escrita, como a gente tem acesso aos pensamentos secretos dos personagens, Uhum, está muito bacana porque é essa questão
curta indireto livre, né? Então a gente tem terceira pessoa ali, ela fez isso, mas ao mesmo tempo a gente está tendo acesso ao que está acontecendo na cabecinha dos personagens. E isso foi uma inovação muito grande na literatura, como você comentou. Só que ao mesmo tempo a gente está falando de uma escritora que teve poucos anos de educação formal e que basicamente a formação de literatura dela foi a biblioteca do pai dela e numa época em que a pena estava na mão dos homens, né? Os homens que eram os grandes escritores, que escreviam os grandes romances históricos. Então a gente é bacana de pensar nisso, né? Que a gente pensar de Jane Austen, no romance para tinha esse preconceito para mulheres, né? Ah, E, sim, na verdade, a gente vê assim, a própria formação e experiência de mundo dela, que era uma leitora bastante assídua. Ela assinava bibliotecas itinerantes para saber dos romances da época que estavam surgindo, dos jornais. Então, a gente vê aí alguma coisa antenada com o seu tempo. sim. Gi, e eu queria te perguntar agora, queria que você compartilhasse com todo mundo qual é o seu livro, seu romance favorito e qual a sua personagem da Jane favorita. Porque assim, pode não coincidir, né? Às vezes pode ser uma personagem de um livro, mas o romance ser outro. Uhum. Então, cara, antes até de eu falar, quem está assistindo e já leu os romances, ouviu algum filme e também quiser compartilhar com a gente qual o seu romance preferido, qual a sua personagem favorita, coloquem nos Ai, comentários a para a gente gente vai ver adorar saber. Uhum. lá no nosso grupo, né, na trilha da Jane do Facebook, algumas semanas atrás a gente fez o teste também para saber qual personagem que você é, porque querendo ou não, os nossos personagens favoritos, de alguma forma, a gente se identifica Identifica. com eles. Eles nos Então, tocam, né? Mas de assim, forma mais profunda. a minha obra preferida, até nesse processo de releitura, continua sendo Orgulho e Preconceito. É o meu clássico do coração, acho. É uma história que me encanta muito e eu acho que nesse processo de releitura eu vi com mais, acho que força toda essa questão da condição feminina, da condição da mulher que a Jane Austen trata em todas as suas obras. Então, eu achei muito legal como a gente vê isso em Orgulho e Preconceito, né? Existe todo esse debate da Elizabeth com a Lady Catherine, da própria autonomia feminina. Então eu gosto bastante, claro, amo essa história de amor da Elizabeth com o Mr. Darcy, de como a Jane fala também que as nossas primeiras impressões podem estar erradas, que a gente precisa ter cuidado com os nossos Uhum. julgamentos, a gente não tem ideia, às vezes, do que uma pessoa passa, de qual é a sua história de vida, então acho que o preconceito mostra muito bem essas questões. E eu gosto muito também da protagonista, da Elizabeth Bennet, de como ela amadurece ao longo da história. Ela, assim, uma das personagens mais amadas, mais cativantes da escritora. E a gente vai com ela, né? Tipo, ela odeia o Mr. Darcy, a gente odeia junto, né? Porque ela é uma pessoa assim que tem umas tiradas ótimas, né? Que fala o que pensa. E daí, de repente, a gente percebe no meio do romance, opa, né? Não era bem assim, né? Que descobre algumas verdades que ela não sabia. Então, eu acho muito bacana como ela brinca com as protagonistas dela, né? Coloca elas nesse ambiente de pressão. E então, Orgulho e Preconceito eu gosto, é a minha obra preferida pela história, pela trama, os personagens. Agora, as protagonistas, antes eu sempre dizia Elizabeth Bennet. Eu acho que ainda é, mas eu dividiria assim, faria um top one com duas que eu também gosto muito da Catherine Morland, da Abadia de Northanger, que é a protagonista mais jovem. Acho que me identifico bastante com ela, assim, com essa obsessão por ler, claro, não romances góticos, mas
essa curiosidade por ler novas histórias. Ela é uma pessoa bastante curiosa, bastante aberta ao novo, a aprender. E assim, acho que reler esses livros nesse processo me abriu os olhos para os romances que eu conhecia pouco, por exemplo, Persuasão, a Abadia de Northanger e a Catherine também eu gosto bastante dela. Então, ela também sofre esse processo de cair na real, como a Elizabeth Bennet, né? Ela amadurece ao longo do processo. E me encanta bastante essa curiosidade, esse olhar vivo que ela tem sobre o que ela está vivendo, sobre o mundo. E agora, Ká, eu quero que você me conte o seu livro preferido e a sua protagonista, o personagem preferido das obras da Jane. A minha personagem, a personagem assim que mais me fala ao coração, e isso foi desde que eu li há muitos anos atrás, Razão e Sensibilidade, que é a Elinor Dashwood. Eu E até sabia que era. ela, porque ela me toca assim muito. Eu acho que eu me identifico muito com ela, no sentido assim desse autocontrole, né, nas próprias emoções, de muitas vezes não falar, né, digamos, por não querer preocupar as outras pessoas, algo assim. Então, é um pouco como você falou, né, em um momento que às vezes não é porque uma pessoa não demonstra, porque ela não chora de alegria ou de tristeza que ela não está sentindo, né? E nisso eu me identifico muito com ela. Em relação ao livro favorito, é muito difícil escolher um livro, porque eu acho assim que todos têm assim uma característica especial. Mas eu confesso que a Abadia de Nottingham, ela foi assim o livro que nessa leitura que a gente fez agora foi o livro que eu mais gostei de ler, assim, porque ele é um pouco como você falou, a Catherine Morland, ela tem essa curiosidade, né, esse anseio, essa busca, ela fica encantada com a arquitetura gótica. Então, assim, E de autodescoberta também, né? Ela é é, tão jovem de quem ela é, do que ela eu acho gosta. que ela é muito assim, digamos, aberta a viver as experiências, né? Ela tem essa coragem, assim, de explorar. Eu acho que talvez seja a palavra, né? Ela tem essa coragem, esse desejo de explorar. E eu diria assim, nesse momento, esse é o meu livro favorito. Talvez em outros momentos eu escolheria outro livro, mas nesse momento o livro favorito é A Abadia de Norton. Eu acho que é assim, né, a Jane Austen é desses autores pra gente ler ao longo da vida, de tempos em tempos. Sim, E aí, talvez a gente vá reler as obras daqui a 5 anos, sei lá. E aí a gente vai ter um novo livro favorito, ou talvez um novo sim. personagem, dependendo do que a gente está passando na vida, né? O que está acontecendo com a Uhum, gente. A gente fica com as histórias, com os personagens. sim. É bem isso. Eu acho que a cada nova releitura, né, de uma obra que a gente já teve contato, a gente consegue perceber mais camadas, né? Mais camadas dos personagens, mais camadas da história. Isso eu achei que foi uma experiência muito bacana, assim. Eu não havia lido todos os livros anteriormente, mas os que eu já tinha lido uma vez, que essa foi a segunda leitura, a gente consegue perceber mais, assim, a tessitura da história, né? Eu acho isso também muito incrível, porque eu acho que só os grandes escritores conseguem, assim, né, fazer uma história que tem tantas camadas que a cada nova leitura você consegue ver ela, assim, talvez por um novo prisma, ou um novo ângulo. É impressionante, né? Eu fiquei pensando assim, como ela teve essa habilidade de retratar uma época, a época que ela viveu, onde a gente percebe
que vai muito além, assim, digamos, do superficial, do que comiam, do que vestiam, mas ela vai além para ver como as pessoas se comportavam, qual que era a cultura da época, os preconceitos, as hierarquias sociais. Então, a gente tem um retrato muito fiel, mas ao mesmo tempo, essa questão das camadas que você comentou, ela vai além para a universalidade da condição humana, do que é Sim. alguém vivendo, que sente, que ama, tem dificuldade de expressar seus sentimentos, que tem dificuldades financeiras, que pode ficar sem lugar para morar, como orgulho e preconceito, né? O que acontecer com aquelas mulheres. Então, ela coloca nas suas obras esses sentimentos universais que até hoje a gente passa. A gente pode não ir em bailes com vestidos longos, mas a gente não deixa de buscar estabilidade, de sofrer perdas, de sofrer por amor, de se De ter apaixonar, desilusões, né? de ter desilusões, de lidar com as diferenças entre as pessoas nos relacionamentos. De Então, assumir, admitir os próprios erros. isso aí, eu acho que assim, talvez esse seja o encanto que permeia as obras dela e faz com que sejam tão atuais sempre, desde a Sim. 1700, 1800 até hoje. Acho que aqui a gente pode até falar um pouquinho, né, sobre mencionar a quantidade de adaptações, né, que foram feitas da obra da Jane Austen. Cinema, teatro, televisão. Hoje a gente tem até no YouTube, né, as séries adaptadas na obra de Jane Austen. Então, só confirmam, né, a atualidade dessas obras. É, filmes indianos, histórias em quadrinho, novelas brasileiras. Eu tô lendo aqui uma adaptação que eu tô me divertindo muito também, que é Orgulho e Preconceito e Zumbis. É como uma história a quatro mãos. Então, assim, tem um respeito com a trama original, mas ao mesmo tempo uma inovação trazendo a praga dos mortos-vivos, que é muito divertido. Então, a gente tem essas recriações criativas, né, que se diferenciam, tipo, tem filmes que às vezes a gente nem tem ideia, mas que foram baseados em Jane Austen, tipo os Diários de Bridget Jones, As Patricinhas de Beverly Hills, que tem lá a Emma, tem a Bridget, que é inspirada em Orgulho e Preconceito, com o Sr. Darcy. Então, são assim, e cada vez mais obras surgem inspiradas nos romances da Jane. Então, é algo. Emma surgiu, né, esse ano, uma nova Uma versão nova no adaptação. cinema. Então, assim, é algo realmente impressionante. Uma autora para a gente celebrar e sempre explorar, né, cara? Quando a gente precisa. Tem aquela dose homeopática, terapêutica, que a literatura às vezes é um remédio que precisa para a cabeça, tal, que realmente nos traz conforto, que nos faz refletir, que é algo que só a leitura pode trazer. E eu acho que nesse momento eu queria deixar aqui o nosso agradecimento, né, para todo mundo que participou desse projeto com a gente, porque eu acho que a gente lê um livro já é assim, a gente abriu uma porta, né, para um mundo novo, para novas descobertas, para ampliar a nossa visão de mundo, né. Mas ler junto, né, como é a experiência de um clube do livro, onde a gente compartilha as opiniões, discute, né, os nossos insights da leitura, é uma experiência ainda mais rica, né? Porque, digamos assim, esse mundo que a gente descobriu, a gente compartilha, e o que é incrível, né, da literatura é que o mundo que se abre para mim com a leitura de um livro não é o mesmo mundo que se abre para os outros leitores, porque cada um, né, traz em si a sua bagagem, né? Então,
essa troca eu acho que ela é importantíssima, né? E, e é por isso que a gente vai continuar o nosso clube de leitura. Agora a gente já lançou o nosso novo projeto. A gente vai começar a partir de agosto. E vamos mudar um pouco a temática agora, né? Um pouco assim, baseada nas reflexões que a gente teve, né, nesse período de quarentena, de o que a gente espera para o futuro, quais mudanças vão acontecer. A gente agora está lançando essa proposta de um ciclo de leitura de obras de ficção científica que exploram justamente assim caminhos possíveis para a humanidade, a relação homem-máquina, relação, por exemplo, sistemas de controle, né, da sociedade, que acho que é uma coisa, né, que a gente hoje em dia com a internet a gente pensa muito em relação a isso. E a gente queria também aqui deixar o convite para vocês continuarem lendo com a gente nesse novo ciclo. Sim, pessoal, vai ser muito bacana. Reitero aí também os meus agradecimentos junto com a Ká. Foi assim, o primeiro ciclo incrível. Todo mundo que participou na comunidade, que comentava, né? Tô lendo esse livro, tô achando isso, aquilo, colocando dicas de filmes. Então foi assim, um processo muito gostoso, muito proveitoso de ler junto, né? E é isso que a Ká comentou, assim, nós vamos deixar a comunidade Na Trilha da Jane aberta, porque a Jane está no nosso coração, é uma autora muito especial, e não significa que terminar os 6 romances acabou, então sempre que a gente tiver notícias, informações, Uhum. alguma coisa referente à autora, a gente vai postar ali. Aí hoje a gente abriu uma nova comunidade, um grupo no Facebook, que é o Clube de Leitura do Viajante. E aí as informações sobre o novo ciclo de leitura, conteúdos, a gente está postando por lá. E vai ser uma alegria vocês participarem, lerem com a gente. A gente vai começar em agosto com o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Mas vamos ler também Eu, Robô, 1984, Fahrenheit 451 e O Círculo. E aí, como a Ká comentou, são obras que ajudam a gente a pensar o presente. Eu tive um professor no doutorado que falava que a ficção científica lá é uma expansão do presente. E mesmo que a gente está passando, às vezes, em futuros longínquos, né, distantes, eles ajudam a gente a pensar em questões muito presentes no nosso cotidiano. E a própria questão de autonomia, de liberdade do indivíduo, acho que permeia todas essas obras que a gente vai trazer para esse novo ciclo, que se chama Uma Viagem para o Futuro. Então, a gente estava viajando no passado, né, Cá, com as obras da Jane, Sim. e agora a gente vai, como um livro não deixa de ser uma máquina do tempo para fazer a gente viajar para outros lugares, para outros tempos, agora a gente vai sair o nosso olhar para o futuro no próximo ciclo. Eu acho que esse ciclo, para mim, ele representa muito uma reflexão para a pergunta para onde vamos, né? Para onde a gente está indo com as decisões que a gente está tomando agora, né? E eu acho que isso faz muito sentido, assim, que eu observo assim que a pandemia ela acabou catalisando algumas mudanças assim de comportamento que antes talvez elas estavam acontecendo devagar, mas que a pandemia acabou, digamos, acelerando um processo assim, talvez de busca pelo essencial, né, de ter mais tempo de autocuidado. Então a gente, né, se pergunta, é isso que a gente quer, né? Eu acho que esses livros eles vão nos ajudar assim a pensar, né? Nisso. Com certeza. São livros que
clássicos como a Jane Austen, né? Que Sim, trazem essa questão da temporalidade. Eles estão sempre atuais porque eles trazem reflexões que permeiam a condição humana. Como você comentou, com a questão da tecnologia. Fahrenheit também fala da própria questão dos livros, da alienação. eu acho que é muito a questão da alienação e eu acho muito incrível pensar nisso, que o Fahrenheit é um livro que foi escrito, né, há algum tempo atrás, ainda não existiam smartphones quando o livro foi escrito, mas a gente lê o livro e a gente percebe o quanto aquela realidade do livro é próxima da nossa realidade hoje com os smartphones. Então, é assustador, né? O que esses escritores tinham para eles serem, tipo, videntes? É muito incrível. Eu acho que vai ser uma jornada fascinante. Com certeza. Nós estamos muito animadas e esperamos aí que vocês viajem junto com a gente nessas leituras. Sim. Bom, pessoal, eu acho que era isso hoje que a gente queria compartilhar com vocês. Não sei se a Gigi tem ainda mais algum comentário. Eu tenho, já que a gente está encerrando, que são 2 convites também. Não tem a ver com o Clube do Livro, mas eu acho importante a gente dar aqui em primeira mão para quem está assistindo essas notícias, que a gente até ainda nem divulgou nos nossos perfis das redes sociais. Então, o primeiro convite é que hoje a gente postou o primeiro texto da nossa nova colaboradora, a Envy Jandrejek, Andressa Jandrejek. Então, ele já está disponível no blog. É um texto muito bacana que ela conta de uma experiência bastante diferente que ela teve em Munique, que é onde ela vive. Então, deixo aqui o convite para vocês para leitura, mas hoje a gente vai divulgar no feed, mas né, queremos dar a notícia em primeira mão para vocês. E também aproveito para deixar o convite para a oficina de escrita criativa de julho, que será a semana que vem, na quarta-feira. Também vamos divulgar domingo, amanhã, segunda, bem certinho o horário, vai ter pelo nosso canal no YouTube. Então, se vocês estão aí animados para escrever, para refletir sobre o que vocês estão escrevendo, já deixem agendado na quarta, acredito que vai ser no final da tarde, 17 horas, para participar da oficina. Vai ser uma alegria ter vocês aí com a gente, conversando sobre arte, sobre escrita. E era isso que eu tinha, assim, Gente, eu reforço o convite para a leitura do texto da Andressa, né, que é a nossa nova colaboradora. Ela fala sobre uma experiência assim, muito forte que ela teve, né, na dança contemporânea, e acho que vale a pena a reflexão. Isso aí, né? Não deixa de ser as experiências do cotidiano que a gente tem como formas de travessia, né? Sim. Travessia, aprendizagem. Isso aí. Mas então tá bom, acho que vamos indo, né, Ká? Isso, Não sei se muito obrigada pela presença de todos vocês aqui hoje com a gente. A gente fica muito feliz. Agradecemos por esse tempo precioso e nos encontramos na oficina de escrita criativa. Isso aí, obrigada pessoal por estarem aqui junto com a gente, conversando sobre literatura, Girl Power, Jane Austen, e tenham um ótimo final de semana, e até semana que vem, então, na oficina nos vemos. Um beijo para todos. Fiquem bem.